Olá, boa tarde, como vão todas, como vão todos? Estou aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho e, para falar a verdade, para a gente apresentar a nossa candidatura à Prefeitura de Blumenau. Queria começar a falar um pouco da Janine Morastoni, candidata a vice nessa chapa. É uma advogada que desde a década de 90, final de 80, vem atuando em vários movimentos sociais, um dos mais importantes na Vila Feliz com relação à questão da moradia lá. Trabalha hoje junto ao Sindilimp, né, então prestando assistência jurídica a esse sindicato de todos os trabalhadores da questão da limpeza urbana e também das questões de limpeza predial também, né? Então, um setor importante aí de pessoas valorosas que muitas vezes, sem elas, a gente não consegue viver hoje, porque quando a gente pensa em limpeza urbana, muitas vezes a gente não se dá conta da importância que tem esses trabalhadores, né? Também faz parte do setor da cultura, né? Por mais de 4 anos esteve ligado ao grupo de teatro Carona. Então, um setor importante hoje, nesses tempos meio obscuros, a cultura que nos salva, a cultura que nos dá um pouquinho de luz, né? E eu sou o Dr. Cato, Mário Cato, para quem me conhece um pouco mais de perto. Sou médico, com pós-graduação em Medicina Preventiva e Social, que me dá o título de médico sanitarista, tendo feito também a pós-graduação lá na PUC de Porto Alegre em Geriatria e Gestão em Saúde aqui pelo Instituto Federal aqui de Santa Catarina. Tá? Eu planejei e implementei o Centro de Saúde do Idoso, lá pelo 2010, 2011, a gente inaugura o Centro de Saúde do Idoso, e em 2014 ele já é premiado e reconhecido pelo Ministério da Saúde como um local de boas práticas no SUS, né? Então, por isso, a gente já é um serviço premiado aqui no Brasil. Junto com isso, já estou há 2 gestões como conselheiro lá no Conselho Municipal de Saúde, onde parte um pouco da minha atuação política, e lá, tendo um trabalho reconhecido pelos usuários e pelos colegas, fui coordenador da Conferência Municipal de Saúde de 2018. Né? No Sintraceb, que é o Sindicato dos Servidores, eu atuo já mais ou menos há quase 10 anos lá, ajudando bastante o sindicato. Na última gestão que eu vim como um dos conselheiros, mas sempre atuei junto às mesas de negociação salariais e na organização e implementação do plano de carreiras da saúde, que foi um plano importante, uma deliberação, uma coisa que os servidores já pediam há muitos anos e a gente conseguiu organizar e implementar isso, então, nessa atuação junto ao Sintraceb. E o que a nossa candidatura quer trazer para Blumenau? Tá? Primeiro, a gente quer dizer que a gente não quer que seja um programa de cidade, né? Porque às vezes a gente pensa muito assim, a cidade isso, Blumenau aquilo. A gente pensa muito em pessoas, em vida, porque uma cidade, Blumenau, ela só existe porque tem pessoas. Então as pessoas é o elemento mais importante de uma cidade. E para isso a gente pede uma revolução importante na área da saúde. A gente, antes da pandemia, por causa do Covid, a gente já tinha uma situação dentro da saúde muito difícil já. Muitos exames que não aconteciam, encaminhamentos que demoravam, tá? Cirurgias, procedimentos com muita demora, né? E a gente tem percebido que o aumento, por tudo que aconteceu com a pandemia, essa situação vai se agravar em muito mesmo. Então a gente precisa diminuir muitas filas de espera, reorganizar os serviços, e para isso vai ter que ter uma gestão muito organizada. A gente vai ter que reorganizar muito dessa gestão dentro da Secretaria de Saúde. Então, por isso que a gente pede uma revolução na questão da saúde.
Uma revolução também na educação. A educação passa por um momento difícil, onde a estrutura está aquém do necessário e a questão da organização do ensino também está muito ruim. E está ruim por quê? Porque o plano de carreira para os professores está muito ruim. Há uns 10, 12 anos atrás foi refeito o plano de carreira deles e foi achatado essa carreira deles, piorando demais a questão salarial. E é inadmissível que isso aconteça. A gente vê experiências como do governador do Maranhão, Flávio Dino, onde ele conseguiu fazer um plano de carreira com um piso salarial que é quase o dobro do que a gente tem aqui. Então, um estado como o Maranhão, que a gente sabe que tem dificuldades enormes financeiras, consegue ofertar um salário melhor que a gente, então a gente pode e deve fazer um plano de carreira melhor para os professores. Além disso, para a gente conseguir ter qualidade no processo pedagógico, a gente precisa da hora-atividade, que é aquele período onde o professor para e pode preparar suas aulas, corrigir as provas, preparar a atividade pedagógica. E isso ele ainda não tem, então ele tem que fazer esse exprimido no curto tempo de que ele tem para então preparar essas aulas. E isso é muito ruim porque a gente perde qualidade pedagógica. E na questão da estrutura, a gente entende que a prefeitura ela é responsável direta para fornecer a estrutura da escola. A gente não pode mais ver a escola e as APPs tendo que fazer pastelada, bingo, tem que ficar fazendo atividades, correndo, uma energia muito grande e valorosa, mas para conseguir um pouquinho de dinheiro para arrumar a estrutura da escola. Essa é a responsabilidade da prefeitura, e a prefeitura tem que prover isso. Por quê? Porque essa energia da PP e dos professores tem que vir para o processo pedagógico e não para a estrutura. E a última grande revolução que a gente quer é na questão da mobilidade, porque o transporte coletivo ele precisa ter qualidade e baixa tarifa. É só assim que a população, em vez de usar seu carro próprio, sua moto própria, ela vai usar o ônibus. É assim em Curitiba. Eu venho de Curitiba e lá o serviço público já foi melhor, mas a gente ainda opta muito pelo transporte coletivo. E aqui a gente tem uma alta tarifa e baixa qualidade. A gente precisa rever o contrato dessa empresa, porque é um monopólio privado que a gente tem hoje, e a gente precisa rever o contrato para garantir menores tarifas e maior qualidade do serviço, em número de linhas, em maior número de horários ofertados e melhores veículos que possam transportar essa população. Na gestão é um assunto importante, tem muitas coisas a falar, mas um ponto eu posso dizer, a gente tem que acabar com essa história da gente ter tantos comissionados. Os comissionados hoje, uma boa parte deles, a gente tem comissionados que são competentes, estão lá por mérito e estão trabalhando bem, organizando o serviço público. Mas uma grande parte dos comissionados são indicados ou por partidos ou por vereadores, sem nenhuma capacidade técnica para fazer a gestão. Então a gente precisa reorganizar isso e acabar com esses comissionados indicados politicamente. E para vocês lembrarem, aquele fiscal da FAEMA com cargo de gerência indicado por vereador e preso por corrupção é o retrato dessa gestão. Então a gente precisa quebrar isso, mudar e organizar isso. Então, diminuição de comissionados políticos e concurso público. Por quê? Porque são os concursados que tocam o serviço, que têm a qualidade para organizar a gestão. Então a gente precisa do concurso público. Hoje na educação, 1/3 dos professores são temporários. E essa gestão de temporários faz com que essa troca, a gente perca qualidade na gestão e qualidade na organização do serviço. E por fim, a gente precisa ter um planejamento democrático, popular e cidadão e cidadã. Por que disso? Porque o planejamento, quem tem que organizar e dizer quais são os caminhos que a cidade tem que tomar, não é meia dúzia de burocratas em gabinetes. A gente precisa ter a participação de todos. A gente tem as experiências do orçamento participativo que foram muito valorosas, mas a gente precisa evoluir o orçamento participativo.
Então o orçamento falava só já de obras meio prontas, e a gente só definir se era A ou B. Não, a gente precisa planejar, ver desde o início qual é a prioridade, a necessidade da população, da sociedade, para que a gente possa definir projetos, definir os orçamentos e a execução dessas obras. Então, isso é importante porque assim a gente constrói uma cidade focado nas pessoas, focado na vida, porque é isso que a gente acredita, tá? Então, agradeço a atenção de vocês para apresentar um pouquinho do que a gente pensa, e a gente tem muito mais propostas em muito mais setores e que a gente vai estar debatendo aí até o final das eleições. Então agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.